mas a palavra diz que é errado. E hoje, já que nós descobrimos, né, através da palavra, que existe um reino, e o Senhor preparou esse reino para nos inserir nesse reino, nós precisamos ver que, conforme a volta do Senhor está às portas, o engano, a mentira, a falsidade, aquilo que não é a palavra do Senhor, ela vai se proliferar antes da volta do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender algumas coisas. E Paulo, quando foi escrever à igreja de Roma, ele escreveu algo do tipo assim. Está escrito ali, Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos a Baal. Diga assim, reservei 7.000 que não se dobram a Baal. Mas que eu lhe deis versículo 5. Assim, pois, também agora nesse tempo, diga agora, nesse tempo, fala com fé, irmão. Vamos lá, vamos acordar. Agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Vamos lá, então, agora, olha aqui para mim. Deus, em todas as eras, desde que começou, né, o propósito, que nós possamos entender isso, que o propósito eterno de Deus sempre foi ter pessoas aqui nessa terra que o revelassem, né? A palavra não é revelar, que o expressassem, essa é a verdade. Pessoas nessa terra que o expressassem. Então, quando ele faz esse propósito, né? E nós vemos na Bíblia esse propósito, ele pega e cria a igreja. A igreja que não tem placa, se não está passando, irmãos, deixa quieto. A igreja que não tem placa, a igreja que não tem denominação, a igreja simplesmente chamada Igreja de Cristo. Então, desde o início das eras, nós lemos que Deus sempre vai deixar um remanescente fiel. Esse remanescente fiel, ele é fiel primeiramente ao propósito de Deus, ao propósito eterno de Deus. Esse remanescente, ele é fiel à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor deixou escrito na sua palavra. E esse remanescente tem um problema. Diga qual? Esse remanescente é sempre a minoria. O remanescente fiel que Deus preservou, e se nós pegarmos a história, e daí eu coloco, sempre falando as histórias narradas na palavra do Senhor, aqueles que foram fiéis, aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que sempre obedeceram ao Senhor, ele sempre sempre foi e sempre serão a minoria. Nós nos enganamos quando achamos que a igreja de Cristo, a verdadeira, né, igreja de Cristo, ou aqueles que obedecem à palavra, são a maioria. A Bíblia mostra o contrário.
E como nós estamos caminhando em um processo, como nós estamos caminhando em uma linha de raciocínio, já sabemos que o reino é conquistado pela força, que nós precisamos nos esforçar para entrar nesse reino. E agora eu quero ler um outro texto com os irmãos, que está em Mateus capítulo 24, versículo 4. E aí pode colocar na NVI. Que diz o seguinte: Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane. Olha para o teu irmão que está do lado e diga assim, ó, irmão, cuidado. Tem pessoas querendo te enganar. Olha aqui para mim. Jesus falou aos discípulos: tome cuidado para que ninguém os engane. Qual o contexto dessa advertência? O alerta foi dado pelo próprio Senhor Jesus quando ele foi falar para os discípulos, ou quando ele foi responder algumas perguntas que os discípulos fizeram a ele sobre os últimos dias. Então ele vai responder as perguntas que os discípulos fizeram para ele, respondendo sobre a destruição do templo, o fim dos tempos e a sua vinda. Agora presta atenção, como nós somos enganados facilmente. O que passa batido e todo mundo não presta atenção é que o sinal do fim do tempo, ou o sinal da volta dele, não é guerra. E todo mundo fala de guerra. O sinal da volta de Jesus não são terremotos. E todo mundo está olhando sobre guerras e terremotos. Mas o primeiro sinal que ele dá que ele está voltando é o engano. Ele diz: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Então, o maior perigo dos últimos dias não são guerras. O maior perigo dos últimos dias não são os terremotos. O maior perigo dos últimos dias é espiritual. E quando eu falo de engano, eu não estou falando de mentira. Engano e mentira são diferentes. Qual que é o significado da palavra engano, pastor? A palavra engano tem o significado original na palavra, na raiz da palavra, de desviar do caminho. Alguém que vai nos enganar vai nos desviar de um caminho. Alguém que quer nos enganar vai nos levar a errar. Alguém que vai nos enganar vai fazer com que nós acreditemos em algo falso como se fosse verdadeiro. Ou seja, o engano é algo que parece certo, algo que parece correto, mas não é. Diga, engano parece ser correto, mas não é. E é sobre isso que Jesus está advertindo. Jesus está advertindo para os discípulos que estavam andando do lado dele para tomar cuidado que ninguém enganasse eles, porque, irmão, é muito fácil nós sermos enganados. Ah, pastor, é muito fácil nós sermos enganados. Sabe por quê? Porque a nossa alma, que são os nossos desejos, o nosso ego, os nossos afetos, qualquer coisa que supra os meus desejos, os meus afetos, os meus sentimentos, eu confundo com as coisas do Senhor. Então eu sou muito fácil enganado. Nós somos muito fáceis enganados. E aí qual que são os enganos nos últimos dias?
O que nós precisamos tomar cuidado nos últimos dias sobre o engano? O primeiro engano, irmão, desses últimos dias, chama-se engano religioso. No versículo 24 do capítulo 4, diz assim: o que eu falei? 24, 24. É 24, 24. Diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Tá, pastor, mas o que esses falsos cristos e esses falsos profetas farão? Grandes sinais e maravilhas. Olha aqui para mim. Tá aí um engano que a maioria do crente é enganado. Aonde tem milagre, eles acham que é Deus. Aonde tem sinais e maravilhas, todo cristão acha que é Deus. Mas Jesus disse que nos últimos dias aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos, eles têm aparência de verdade. Ele é falso porque ele somente usa o nome de Cristo. E os sinais e manifestações são apenas exteriores. E nós precisamos entender, irmão, que a verdadeira vida do Senhor, ela não é externa, e sim interna. A verdadeira vida do Senhor em nós e no meio da igreja, ela não pode ser somente externa, ela precisa ser interna. Então nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Tá passando ao vivo ou não? Tá? Então tem que tomar cuidado nas palavras. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Porque tá cheio de lugar que eu já falei para os irmãos, da onde eu vim, que faz milagre, que faz coisas e não é de Deus. Então, o engano religioso, existe uma máxima que fala, né? Toda religião leva a Deus, é uma mentira. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para eu chegar em algum lugar, eu preciso de um caminho. Então nós encontramos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Então, se nós não estivermos em Cristo, nós não vamos a lugar nenhum, nós não somos reconectados com o Pai. Nós só temos comunhão com o Pai através de Jesus. Segundo engano. Engano doutrinário. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Diz assim: no entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, cuidado, vai aparecer falsos mestres. E quais são os ensinos doutrinários falsos que nós temos nos dias de hoje? Eu listei alguns aqui. Hoje se fala do evangelho da graça, só que sem ausência de arrependimento. A verdade disso daqui, a verdade é que nós somos salvos pela graça. O erro é que as pessoas dizem que não precisa se arrepender ou abandonar o pecado para eu ter uma vida com o Senhor. O resultado disso, uma graça barata, sem transformação. E a graça que não me transforma, guarda isso,
Nós somos salvos pela graça. Só que se desde o momento que eu comecei a caminhar com o Senhor, essa graça não me transformou, não é a graça do Senhor Jesus. Porque a graça verdadeira transforma. A graça verdadeira aponta os meus erros e eu mudo. E qual que é o perigo disso? Do evangelho da graça, que não precisa de arrependimento e não precisa de mudança de vida. Qual que é o perigo? Pessoas que se dizem salvas, mas continuam vivendo no pecado. E o pior, pecado consciente ainda. Eu sei que é errado, mas tá bom. Eu estou na graça. Eu fui salvo pela graça. Eu sei que é pecado, mas tá bom. Jesus me entende. Então, existem falsos mestres que falam isso. Segundo, fé em Deus e confiança em si mesmo. A verdade disso, nós precisamos ter fé. E o erro? O erro é quando eu digo assim, ó, e eu oro, eu determino. Eu declaro. Depende de você, irmão. Depende de você ir para cima, depende de você fazer, depende disso, depende de você. Nada depende de nós, espiritualmente falando. Tudo é obra dele. E qual que é o perigo disso daí? O perigo é a troca da dependência de Deus por uma autossuficiência espiritual. Porque imagina, irmãos, quem somos nós para determinar se Deus faz ou como ele vai fazer? Quem somos nós para achar? É questão de pensar, irmãos. Quem somos nós para pensar que eu dando algo para o Senhor, Ele é obrigado a fazer na minha vida? Eu vou dar todo o meu salário desse mês para o Senhor. E Ele vai fazer na minha vida. Ele faz se Ele quiser fazer. Eu vou dar o meu carro para o Senhor. E o Senhor vai me dar outro melhor e vai me suprir todas as coisas. Ele dá outro melhor se Ele quiser dar. Nós não mandamos nele. Claro que existem situações que o Senhor pede, né? Mas o ensino dizendo que se eu der, se eu sangrar, o Senhor vai fazer? Ah, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Então, mais um sinal, né, dos falsos ensinos que tem por aí. Amor e tolerância ao pecado. A verdade é que Deus é amor. Diga assim, ó, Deus é amor. O Charles é o poço de humildade. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim? Ah, fulano é o poço de humildade. Ele é a humildade pura. E a Bíblia afirma que Deus é amor. Ele não sente amor, ele é amor. Você já parou para pensar isso, irmãos? Que Deus é amor? Só que, em contrapartida, existem ensinos que toleram todos os pecados, porque Deus é amor. Então a verdade é que Deus é. E o erro? O erro é aceitar tudo sem confronto. E o perigo? Confundir amor com aprovação. Porque, olha para mim, o verdadeiro amor corrige.
E presta atenção, irmão. Se Deus nos ama, Ele nos corrige. Se eu amo ela, eu corrijo ela. Se ela me ama, ela me corrige. Se tu ama ela, tu corrige ela. Se ela te ama, ela corrige você. Só que a gente não sabe o que é amor. Então, o perigo é aceitar tudo, dizendo assim, não, mas Deus me entende porque Deus é amor. O verdadeiro amor confronta e corrige. Quando eu, como pastor, vou ser um pouco mais duro com vocês, não é porque eu quero matar vocês. É porque eu estou corrigindo e essa correção é em amor. É só ler a Bíblia. Repreender se chama corrigir em amor. Então eu estou corrigindo em amor porque eu amo vocês, irmãos. Se eu não amasse, eu via vocês se destruindo tudo e deixava. Se Deus não amasse, nos amasse, Ele deixava nós na vida onde nós estávamos e deixava nós viver a vida que a gente estava vivendo. Agora, por que Ele pegou nós, nos colocou aqui reunidos num salão, numa sala, e coloca nós para ouvirmos todo domingo uma repreensão? Porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente mude. Outra mentira de falso ensino. Unidade e ausência de verdade. A verdade disso daqui. Devemos ser um. O erro. Não importa a doutrina, Deus é um só. E o perigo? Unidade sem verdade não é unidade, é confusão. Diga assim, unidade sem verdade gera confusão. Somos todos irmãos. Amém. Então quer dizer que se nós somos todos irmãos e todo mundo fala, aonde fala de Deus, aonde se faz um credo a Deus, nós podemos ir? A gente só gera confusão na nossa mente, irmão. Ontem eu estava falando, depois mais à frente eu vou falar, mas a história que eu vou contar completa essa daqui sobre a unidade. Outra coisa, outro erro. O Espírito Santo e o emocionalismo. A verdade, o Espírito Santo age. Amém? O erro. Tudo vira emoção ou experiência. O Espírito Santo só agiu se houve emoção. O Espírito Santo só agiu se eu me arrepiei. Qual que é o perigo? Substituir o discernimento espiritual por sentimento. Irmão, a maioria dos cristãos que frequentam igreja hoje não tem discernimento espiritual. Não tem discernimento espiritual para saber se é Deus ou não é. Se é o Espírito ou não é. Outro erro. Conhecimento bíblico e ausência de vida. A verdade. Nós precisamos estudar a palavra. Necessitamos estudar a palavra. Inclusive, irmãos, vocês têm um pastor que dá aula grátis toda segunda-feira de noite, 20 e 30. Grátis. O erro. Saber muito e não viver nada. Não importa eu saber a Bíblia toda, porque como eu falei na semana passada, o diabo sabe. Eu preciso sim saber da Bíblia, só que eu preciso viver a Bíblia que eu sei. Por exemplo, hoje a pastora estava se maquiando, se arrumando para vir. Meu Deus, falei na internet que a pastora se maquiou. Mas vamos lá. Ela estava se arrumando para vir, e aí o que aconteceu? Eu estava lendo, né? Preparando a aula de amanhã.
lendo. E aí eu falei para ela, olha que interessante isso daqui. Sabe aquele texto que fala sobre estarão 2 homens no campo. Um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 mulheres no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Irmãos, que tremendo isso. Os homens não estavam orando ou jejuando. Eles estavam trabalhando secularmente. As mulheres não estavam orando ou jejuando. Elas estavam cuidando, porque no moinho é cuidado. Elas estavam cuidando de algo que foi deixado para ela cuidar. E o que significa isso? Não adianta nós entendermos, nós homens entendermos a Bíblia e nós não sermos os provedores da nossa casa. Não adianta as mulheres entender a Bíblia e não cuidar da casa. Porque uma vai ser deixada e outra vai ser levada. E no final o autor coloca assim, ó. Vamos ver se eu me lembro. O homem que não provê e a mulher que não cuida, desobedece a Deus. Inútil saber a Bíblia se não tem vida. Inútil saber o que está escrito se eu não vivo aquilo que está escrito. Inútil. E aí, o que eu fiz? Às vezes a gente passa por apertos, irmãos. É normal. E aí, quando eu li isso dali, o Espírito Santo já... Pim, lá fui eu procurar mais um emprego. Mais uma forma de entrar dinheiro. Porque, irmão, é muito lindo, né? Nossa, o pastor prega tão bem, explica tão bem, dá aula tão bem. Só que se eu deixar de sustentar a minha família, eu não reino. E hoje, com 2, que eu faço 2, ainda estamos passando por aperto. Só que eu digo uma coisa para vocês. Eu posso arrumar o 3º, o 4º, o 5º. Só que nada vai tirar o meu momento na quinta-feira com os irmãos. E nada vai tirar o meu momento de domingo aqui. Porque se tirar, não é Deus também. É só procurar, irmão. Diga assim, quem procura, acha. Não tinha um slogan? Era um canal de TV, né? Quem procura, acha aqui. Então quem procura, acha. Os irmãos estão fazendo meme dos meus vídeos, hein? Esse daqui dá mais um, hein? Até a dona Fátima viu o meme. É. Isso daí não vai pro céu, irmão. Então, mas conhecimento bíblico sem ausência de vida é um erro. E o perigo? A cabeça cheia e o coração vazio. Outro erro de doutrina. Liberdade em Cristo e libertinagem. A verdade é que nós somos livres em Cristo. O erro, usar a liberdade para viver na carne. O resultado, desobediência disfarçada de liberdade. Você está vivendo na desobediência e acha que está livre. Ah, eu sou livre, então eu faço o que eu quero. Vai vendo. Outro erro, a igreja e a institucionalização. É isso daí. Qual que é a verdade? A verdade é que a igreja existe, é real. Qual é o erro? Reduzir a igreja a um prédio ou a uma denominação? Qual que é o perigo? Perder a realidade do corpo de Cristo. E aqui agora eu vou falar que é o complemento daquilo que eu ia falar
antes. Ontem eu peguei, peguei uma passageira e tava ela e outra irmã e começaram a conversar. Peguei na frente de uma igreja e começaram a conversar e eu fiquei quieto, né, irmão? E aí uma desceu e aí ela começou a conversar comigo e tal. Eu disse: a senhora é pastora? Ela falou: é. Eu sou esposa do pastor, não sou pastora. Começou bem. Porque assim, irmão, ela é minha esposa. Ela, automaticamente, ela não é pastora. Precisamos entender isso daí. Às vezes a gente coloca um julgo em cima de uma pessoa que a gente mata a pessoa. O pastor sou eu, né? Mas vamos lá. Aí ela disse: eu sou esposa do pastor. E eu disse: eu também sou pastor. Eu acho que ela se escandalizou, irmão. De barba, né? Mas tudo bem. E ela começou a conversar comigo. E daí ela falou que ela era de uma denominação, para bom entendedor, né? A seta serve. E ela disse assim, ó: sabe o que eu acho errado? Eu disse: o quê? É que ninguém de fora pode vir pregar ali. E ninguém dali pode pregar em outra. Eu disse: tá bom. E o que mais? Do Pará, ela. Ela disse: nós viemos do Pará. Eu já estava aqui no Pará. Eu já estava aqui em Joinville, tinha vindo do Pará. E eu tive que voltar para lá. E quando eu voltei, eu recebi um convite de uma outra denominação para louvar. E aí ela disse assim: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E aí ela falou com o marido dela, que era o pastor dela. E o marido dela disse assim: ó, vai. Olha as ideias. Você vai estar lá mesmo, ninguém vai saber, nós estamos aqui. E ela foi. Chegou lá, irmãos, louvou, né? Cantou, maravilhoso. No meio do culto, chegou um rapaz que não seria a pessoa adequada para entregar algo do Senhor para essa mulher. E o rapaz falou assim para ela: olha aqui para mim. Não era para você estar aqui hoje. Mas eu te trouxe aqui para te falar uma coisa. Eu não busco e não vou buscar placa de igreja. Resumindo, abandonou. Saiu de onde estava. Por quê? Porque, irmãos, eu acho que o mínimo que a gente tem que saber quando se entra em algum lugar é a doutrina daquele lugar e como que funciona aquele lugar. Porque se eu frequento aquele lugar e eu sou conivente com aquele lugar, ah, Senhor, mas estavam falando do Senhor. Conheciam, mas não tinham vida. Então tem pessoas que perdem a realidade do corpo por causa disso. Achando que a igreja A é a igreja correta, a igreja B é a igreja correta, a igreja C é a igreja correta. E perdem a realidade do corpo. Só que a igreja A, que você acha que é correta, não deixa ninguém da igreja B ir lá falar e pregar. Como que vai ser a igreja correta? A igreja B, que você acha que é correta, não deixa ele sair de lá e vir aqui pregar. Se eu convidar o irmão dali para vir aqui, ele não vem. E como que pode ser a correta?
E se você é conivente com isso, me desculpe, como meu pastor falou um dia numa mesa que nós estávamos, você é um deturpador do evangelho. Mais uma falsa doutrina, de falsos ensinos. Cruz e ausência da morte do eu. A verdade é que Cristo morreu na cruz. É uma verdade. O erro é não aplicar a cruz na minha própria vida. Se um morreu, logo também todos morreram. Se um ressuscitou, logo também todos ressuscitaram. Só que para ressuscitar eu preciso morrer. Então eu não aplico a cruz na minha vida. E qual que é o perigo? O perigo de não aplicar a cruz na minha vida é que o meu interior não é transformado, é só o exterior. Então, irmãos, essa fala de Jesus, cuide para que ninguém vos engane, quer dizer o seguinte: Satanás não precisa negar toda a verdade. O diabo não precisa dizer que tudo é uma mentira. Basta ele misturar. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que um pouco de fermento estraga toda a massa. Lembra da parábola? Uma mulher, e quando se fala de mulher na Bíblia, sempre toque mulher por igreja, e você vai ter um entendimento do que é mulher. Uma mulher colocou um pouquinho de fermento. Diga, foi pouco, mas a massa cresceu muito. O erro mais perigoso, irmão, não é o que nega a verdade, mas o que parece com a verdade. O erro mais perigoso não é a mentira total, mas é a mentira misturada com a verdade. Aí, esses são os enganos doutrinários e o engano religioso que nós vimos. Aí existe o engano do coração também. Porque em Jeremias, Deus usou o profeta e disse assim, ó: enganoso é o coração. Então, e coração, irmão, na Bíblia, não está falando do órgão que bate. Coração na Bíblia está falando da mente. Então, enganosa é a mente. Porque aqui dentro surge todas as sabotagens da nossa vida. Aqui dentro surgem as justificativas pessoais para os erros. Aqui dentro surgem sentimentos acima da verdade. E aí, irmão, às vezes, 95% das vezes, o maior enganador não está do lado de fora. Está dentro de nós. Nós nos enganamos a nós mesmos. E tudo começa aqui. A gente se engana. Outro engano, o engano do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está com os valores invertidos. O mundo está com o valor invertido, irmão. Hoje, o errado é certo, o certo é errado. Infelizmente. Se você chegar para alguém e falar de um princípio do Senhor para essa pessoa, ela vai dizer assim... E o pior, sabe qual que é o pior? Essa pessoa provavelmente frequenta uma igreja.
Porque, irmão, hoje, ser cristão é moda. Ou ser crente, né? Porque cristãos são poucos. Mas ser crente é moda. A pessoa vai, tira a foto, dia de adorar ao Senhor. Coloca nos stories. E logo depois, passando 2, 3 horas, tá lá. Uma mesa. O errado tá certo e o certo tá errado. Os valores estão invertidos. Se normalizou o pecado. Normal. Hoje é normal. Hoje é normal não casar. Hoje é normal ficar. Hoje tá normal. Tá tudo normal. Porque o mundo diz que tá normal. E existe também no mundo a pressão cultural, né? Ah, existe uma cultura aqui nesse lugar e a gente tem que seguir essa cultura. E aí a gente vive pressionado de tudo quanto é lado pelo mundo. Só que nós precisamos viver a cultura do céu, não a cultura do mundo. O céu tem uma cultura. E se eu não me engano, a cultura do céu foi lida aqui na abertura dessa reunião. Quem está diante do trono tira suas coroas e lança aos pés de quem está sentado no trono. Coroa fala do quê? Se você visse o Cleidson entrando com uma coroa aqui. Domingo que vem, ele tá, né, começou a reunião e daí a gente diz assim, ó, espere que vai entrar alguém. Aí a gente puxa um tapete vermelho até aqui e lá vem o Cleidson com uma coroa. O que você vai pensar quando você vê o Cleidson? Uau, ele conquistou alguma coisa. Sim ou não? Então quem tem coroa é porque conquistou algo. Por que os 24 anciãos tiram a coroa e jogam aos pés do Senhor? Porque as conquistas deles não valem nada diante daquele que é todas as coisas. Essa é a cultura do céu, a minha conquista ou as minhas conquistas. Aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz, aquilo que eu vou fazer, não vale nada diante dos pés do Senhor. Então o mundo está redefinindo o que é certo. O mundo está pegando a Bíblia e está dizendo assim, ó, o mundo está fazendo. Ou seja, Satanás está fazendo. E nós temos que tomar cuidado se a gente não está lendo a Bíblia do diabo, irmão. Porque Satanás está escrevendo assim, ó, não vale mais. Isso daqui agora é o que é, porque a cultura mudou. E por que o engano é tão perigoso? Por que Jesus vai alertar os discípulos, né? E disse assim, tome cuidado. Porque quem está enganado, ou quem está no engano, acha que está certo. Quem está sendo enganado, ou quem está no engano, não percebe o erro. Quem está enganado, ou vive no engano, não busca mudança. É diferente do pecado consciente. O pecado consciente, a pessoa sabe que está pecando, está consciente do pecado, sabe que está pecando e está ali. O engano cega a pessoa espiritualmente. E aí, irmãos, vem o texto mais tenebroso da pregação de hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 11. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Se nós pegarmos os versículos anteriores, está falando do poder do anticristo. E porque as pessoas, Cristo não é suficiente para elas, elas precisam de um culto da prosperidade, um culto da vitória, um dia disso, um dia daquilo. Deus envia. Diga, não foi o diabo, foi Deus que enviou um poder sedutor para que eles creiam na mentira. Isso é sério, irmão? E o que está falando aqui? Que quanto mais perto da volta de Jesus, o engano vai aumentar. Por isso que o remanescente é pequeno. Porque quanto mais perto da volta de Jesus, mais o engano vai aumentar e menos Cristo vai aparecer dentro desses lugares. E muitos vão ser levados por Deus a caírem nessa mentira. O problema, irmãos, não é falta de sinal. Porque, né, todo crente fala, Jesus está voltando, ó, a guerra. E Jesus está voltando, ó, o terremoto. Todo mundo fala. Então não é falta, o problema é falta de discernimento do tempo. E como nós vamos ser guardados disso, pastor? Como que nós não vamos cair nesse engano? Como que nós não vamos ser enganados? Primeiro e única, né, coisa, né? Cristo é a verdade que nos guarda. Porque se nós precisamos de um caminho, e nós precisamos de uma verdade, e nós precisamos de uma vida, o que ele disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, o caminho é Ele, a verdade é Ele e a vida é Ele. A vida, irmão, da igreja, se você achar que é por causa daquela placa que Deus nos revelou a verdade, você está errado ou errada. Se você achar que é por causa do nome, Comunidade Cristã Essência do Reino, você está absolutamente errado e errada. É por causa que Ele é o caminho e nós estamos seguindo o caminho. É por causa que Ele é a verdade e nós estamos seguindo a verdade. E por que às vezes a gente precisa parar, sentar e dizer assim, ó, erramos? Porque nós descobrimos a verdade. Não tem, irmãos, pecado nenhum em sentar aqui e dizer assim, ó, irmãos, eu achava que era dessa forma, mas o Senhor me revelou de outra forma agora. Vamos analisar juntos aqui e vamos ver qual que é a verdade? Não tem erro nenhum. Só que o problema, qual que é? O problema é que as pessoas vivem no erro, vivem na mentira, e por causa de um estatuto, por causa de coisas, elas não vivem a verdade de Cristo, e Cristo não é a verdade, Cristo não é o caminho, e Cristo não é a vida. Porque quando Cristo é a nossa vida, quando Cristo é o nosso centro, quando Cristo é a nossa realidade, o engano perde força. Ou não te dá nojo, irmão, você que está numa verdade, você que já vive essa verdade.
Quando você abre o YouTube e vê uma coisa que fala o nome de Deus, só que você vê na cara que aquilo ali é um engano. Eu sinto nojo. Então, para a gente terminar e a gente participar da mesa, pense com você mesmo. Você está fumando. É que quando a gente fala muito, a gente já troca as letras. Mas vamos lá. Nós estamos fundamentados na palavra ou em nossas opiniões? Irmãos, a minha opinião diante da vontade do Senhor não vale absolutamente nada. Nós estamos buscando confirmação do Espírito ou seguindo os nossos sentimentos? Nós amamos a verdade? Quem ama a verdade? Mesmo quando ela nos confronta? E nós temos discernimento ou nós somos facilmente influenciados? E alguns irmãos do passado, tô igual o Borges já, alguns irmãos do passado escreveram algumas frases que eu queria ler para os irmãos. Mas são irmãos que foram usados por Deus. E a gente precisa entender, e eu até motivo os irmãos a ler os livros desses irmãos aqui. O primeiro irmão que eu quero ler aqui é o Atmani. O Atmani escreveu assim, ó: tudo que não é Cristo, mesmo que pareça bom, pode nos desviar. Tudo que não é Cristo, mesmo que pareça bom, pode nos desviar. O irmão Austin Sparks escreveu assim: o maior perigo não é o erro evidente, mas aquilo que se parece com Cristo, mas não é. E o irmão Tozer escreveu assim: uma geração que não ama a verdade é presa fácil do engano. Vede que ninguém vos engane. Não é apenas um conselho, mas uma ordem espiritual urgente. Leve isso como uma ordem do Senhor. Cuidado para que ninguém me engane. Eu preciso ter cuidado para que ninguém me engane, inclusive o meu pastor. Inclusive eu. Porque se eu fazer alguma coisa que não está na palavra, eu estou te enganando. Mas tudo bem, irmãos. Às vezes assim, ó, eu me revolto em mim, porque assim, ó, eu duvido. Você pode correr em todas as igrejas dessa Joinville. Eu duvido um líder falar isso. Cuide para que eu não engane você. E o cara está enganando e a igreja do cara está cheia. E eu sou carne. E às vezes eu me questiono. O que acontece, Senhor? O remanescente é a minoria. Aqueles que não se curvam a Baal é a minoria. E isso me consola. Então, uma vida profunda em Cristo é a nossa segurança para nós não sermos presa do engano. Amém? Curve a sua cabeça.